É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal. Me chamo Bruno Goulart. Vamos seguindo aí com as notícias do Flamengo. Já chega aí se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando com seus amigos. Vamos para as notícias aí do Flamengo. E aí vamos trocando uma ideia aí juntos. Flamengo aí que treinou nesta terça-feira lá no Ninho do Urubu e pessoal lá, né, que é setorista, foi fazendo apuração aí, observando e surgiu aí essa provável escalação. Flamengo que vem treinando aí nos últimos dias, treinou ontem, segunda-feira, treinou hoje novamente na terça-feira, vai fazer mais um treino amanhã e quinta-feira enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil. A provável escalação que já vem sendo treinada é, logicamente, que no treino tem ausência aí de alguns jogadores, no caso do Gerson e do Fabrício Bruno, que foi convocado agora, né, pela seleção brasileira, mas o Tite tá esboçando ali um esquema mais ou menos assim, que vai ser a formação do Flamengo. Matheus Cunha no gol, que é o goleiro das Copas, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, na lateral esquerda, Ayrton Lucas, Léo Ortiz e Alan são os dois volantes, com a Arrascaeta fazendo a meia, Gerson na ponta esquerda, Luiz Araújo na ponta direita e Bruno Henrique no comando de ataque. E aí também surgiu uma possibilidade aí, que alguns estão falando aí na imprensa, né, de que o Flamengo poderia mudar o esquema para 4-4-2. Seria exatamente essa mesma escalação, com o Gerson, com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, porém com o Gerson, em vez dele fazer a ponta, ele faria o meio junto com a Arrascaeta. Então ficaria o meio de campo Léo Ortiz, Alan, Arrascaeta e Gerson. E a dupla de ataque seria Luiz Araújo e Bruno Henrique. E uma dúvida que ainda fica, né, galera, é se o De La Cruz vai ter condições de jogo ou não para enfrentar o Bahia na próxima quinta-feira. Eu, até o momento de gravar este vídeo, eu estava esperando alguma notícia sobre o treino de hoje, já que o De La Cruz não jogou, não treinou, na verdade, né? Não treinou ontem em campo. Bom, retomando aqui, o De La Cruz ele não fez esse treinamento ontem com o restante do grupo, fez apenas a parte da academia ali, né, treinando em separado, ainda não foi reintegrado aí ao elenco. Então ainda fica essa incógnita se o jogador vai realmente jogar, vai ter condições de jogo para o confronto na Copa do Brasil contra o Bahia. A princípio o jogador não jogará, mas tudo pode mudar, né? Eu ainda não tenho a informação do treinamento de hoje, mas amanhã também ainda tem um treinamento e existe a possibilidade, né, do jogador fazer esse treinamento, saber se está apto para pelo menos jogar alguns minutos. A gente sabe que o De La Cruz é um jogador fundamental aí na equipe do Flamengo, é um jogador diferenciado e a gente sabe que quando ele joga, o time joga de uma maneira diferente. A gente espera que ele possa estar apto para a partida, mas ao mesmo tempo eu deixo aquela preocupação, né, de não querer adiantar demais os jogadores lesionados para que não ocorra aquilo que ocorreu com o Pedro, que ocorreu com outros jogadores do Flamengo, né? Você antecipar uma volta, o jogador acabar forçando e aí surgirem outras lesões, né? No caso lá do Pedro não foi devido a diretamente ele ter voltado, mas no caso se ele não tivesse voltado logo, talvez ele não tivesse sido convocado, talvez ele não tivesse ido treinar lá com a seleção brasileira e não tivesse se machucado. E aí uma curiosidade, né, na temporada agora, os principais jogadores líderes em assistências aí no Flamengo, o Luiz Araújo é o jogador que tem mais assistências aí com a camisa do rubro-negro, ultrapassando o Georgian de Arrascaeta, né? Que o Arrascaeta, ele todas as temporadas aí, desde 2019, desde que ele chegou, ele é o líder em assistências do Flamengo. E o Luiz Araújo aí mostrando números superiores ao nosso querido Arrasca. E até por isso o Luiz Araújo aí vai ser provavelmente titular no jogo contra o Bahia. Eu gosto bastante do jogador, acho que ele pode fazer a diferença no jogo. E aí vamos ver como é que ele vai ser escalado no próximo jogo. Se vai fazer dupla de ataque com Bruno Henrique, se vai jogar mesmo pela ponta direita, vamos ver aí, né? E falando aí do mercado da bola, as tratativas com Martial continuam. Aí o Matheus Leal aí deixando a notícia, né? O Flamengo mantém conversas com Martial, mesmo após o fim do prazo de inscrições na Copa do Brasil. A diretoria tenta convencer o jogador a aceitar um contrato até o fim de 2025, com possível prorrogação através de metas. Há um temor que Gabigol seja julgado pelo CAS entre outubro e novembro. E aí a Pixbet, né, que é a principal patrocinadora, a patrocinadora master do Flamengo, fez essa postagem
mensagem aí, né? Perguntando aí qual o melhor prato francês? Eles falaram ali, né? Ratatouille. Será que é uma pista aí que o Martial tá vindo para o Flamengo? Vocês concordam aí com a contratação desse jogador? Deixa aí nos comentários. Eu falei bastante aí sobre o Martial nos últimos vídeos. Inclusive no último vídeo eu dei uma ênfase a mais, né? Nesse assunto. Eu deixo lá a minha opinião. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no vídeo anterior, eu falo sobre o Anthony Martial. E aqui o pessoal do Goal coloca aí que o Corinthians ainda continua nessa esperança aí de ter o Gabigol para o ano que vem. Havia informações de que o clube paulista tinha diminuído suas tratativas. O Palmeiras, a informação é que não vai mais avançar na negociação com o jogador, já que vinha essas conversas de bastidores, né? Já que a tendência é que o Gabigol não renove seu contrato até o final do ano. E aí o jogador estaria livre aí a partir de janeiro de 2025 para jogar em qualquer clube de graça, né? Saindo de graça. E o Corinthians aí provavelmente vai tentar, não sei, né? Como é que é a situação financeira lá do Corinthians, né? Eles acabaram de trazer o Memphis Depay, mas tá aí, né? O Corinthians lutando para não cair, lutando para não ser rebaixado, mas aí fazendo contratações de peso aí. O Gabigol a gente sabe que é um jogador de qualidade e tal, mas vem assim, do ano passado para cá vem desempenhando um futebol que não condiz com aquilo que o Flamengo paga de salário, com aquilo que a gente espera do jogador, com aquilo que ele já mostrou com a camisa rubro-negra. Então, provavelmente o jogador vai realmente encerrar o seu ciclo. Ele ainda tem essa oportunidade aí de dar a volta por cima, se for da vontade do jogador. Claro que também depende do esquema do técnico Tite, né? Que esse esquema de 4-3-3 com um atacante apenas, um centroavante, não dá certo pro Gabigol. Ele não tem essas características. Mas talvez com um 4-4-2, ele fazendo uma dupla de ataque com o Bruno Henrique, com o Luiz Araújo, com o Gonzalo Plata, com outros jogadores aí, com o Michael, que pode voltar aí no próximo mês, né, em outubro. Ele poderia até desempenhar um melhor futebol, mas aí depende dele, né, de querer, né, de ter essa vontade, de se preparar fisicamente para que possa voltar ao seu bom futebol. A boa notícia aí a respeito do Gabigol é que ele é meio que um carrasco aí do Bahia, né? Gabigol tem números impressionantes contra o Bahia, tem 100% de aproveitamento contra o Tricolor de Aço. Vamos ver aqui o que é que diz a matéria. Gabigol, que se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, fica à disposição do técnico Tite para a partida contra o Bahia na quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O camisa 99, aliás, pode ser um trunfo do rubro-negro em busca da classificação. Afinal, tem um grande retrospecto contra o Tricolor de Aço. Gabigol enfrentou o Bahia em 7 jogos e tem 100% de aproveitamento. No total, o atacante marcou 6 gols, sendo 3 em um único jogo na goleada por 5-0 em 2021. Aliás, ele não marcou em apenas 3 confrontos. Além disso, também deu 2 assistências. Aí a imagem aí do Gabigol, né? Vocês estão confiantes aí que o Gabigol possa dar essa volta por cima, que vocês acham que ele vai jogar no jogo contra o Bahia de titular? Tá falando aí que o Bruno Henrique vai ser o titular, né? O pessoal lá que cobre, que tá todo dia lá no Flamengo, os setoristas, né? Estão falando que quem vai jogar é o Bruno Henrique, mas o Gabigol pode surgir sim aí no jogo contra o Bahia. E vocês têm alguma expectativa aí sobre o Gabigol? Ele vai dar essa volta por cima? Deixa aí nos comentários. Para finalizar aqui, né? Só a título de informação, saiu a divisão de praças da TV Globo para os duelos da Copa do Brasil neste meio de semana. Luiz Roberto narra o duelo entre Flamengo e Bahia e Everaldo Marques vai narrar Atlético Mineiro e São Paulo. Aí, ó, apenas o que? São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul vão assistir ao jogo do Atlético Mineiro e São Paulo. O restante do Brasil aí, a transmissão da Globo, Flamengo e Bahia. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Dê essa força aí pra gente. Saudações rubro-negras e até mais!